Olá, boa noite. Boa noite, Edith. Boa noite, Lu Ribeiro. Como está? Boa noite, Marilyn. Hoje nós estamos começando aqui mais uma história de fã, onde teremos um bate-papo bem bacana aí com a nossa amiga Patrícia Reim, que vai estar contando um pouquinho aí da sua história com o Menudo, contando suas aventuras, seus sonhos. A gente vai saber mais um pouquinho aí como foi que ela conheceu o Menudo, se ela já teve a oportunidade de ir em algum show, se ela conheceu algum deles pessoalmente, né? Vai ser muito legal. Então, a Patrícia já está aqui, eu vou chamar ela para participar ao vivo aqui com a gente, só um instante. Patrícia, eu vou te chamar, aí você aceita o convite. Espera aí que eu estou fazendo o convite aqui. Enviei o convite, agora eu vou aguardar a Patrícia aceitar. Oi, Arte Cris, boa noite, Margarete, como está? Oi, Patrícia, boa noite. Eu acho que você tem que virar a câmera para você. Inverte a câmera, Patrícia. Eu consigo ver as suas... tô vendo aí fotos, tô vendo camiseta. Tem a parte da câmera que tem a setinha? Oi, Fátima, boa noite. Boa noite, Arte Cris. Boa noite, Regina. Você consegue clicar naquela parte da câmera? Tem duas setinhas, Patrícia. Você clica naquelas setinhas, que aí ela vai virar para você. Agora consegui. Sim. Tá E me aí, ouvindo? tudo bem? Tô ouvindo. Como é que você tá? Tudo bem? Ai, que bom. Eu pensei que não ia sair a voz. Agora sim. Agora Ai, sim. tô nervosa, Eu queria, em ansiosa, primeiro Damares lugar, do céu. queria te O coração tá agradecer por batendo você ter aqui de um aceitado. jeito. Imagino. A primeira vez Opa, dá um isso. pouquinho Opa, meio minha de mão. nervoso, mas fica calma, que a gente vai estar conversando um pouquinho, vou perguntar algumas coisas aí referente aí ao Menudo, como é que foi aí durante esse... A gente já passou acho que mais de 35 anos, né? Mais ou menos, Foi. né? De... É porque eu fiz Então, 52 esse ano. Imagina. E sim. muito tempo mesmo. Aí faz bastante tempo. O legal é que a gente está aí, depois de tanto tempo, a gente continua aqui, né? Sempre na mesma sintonia e relembrando muita coisa boa. O que eu queria perguntar para você é a pergunta inicial, para você contar para a gente aí como é que foi aí, como é que você conheceu o Menudo, primeira vez que você viu, foi na televisão, como que foi, como é que você se sentiu quando você viu aqueles 5 garotos entrando, eu não sei, provavelmente foi algum programa de televisão, e conta aí um pouquinho, e qual foi o que mais chamou a sua atenção, aquele que você bateu o olho e falou, esse vai ser o meu preferido, e aí, como é que foi? Conta aí um pouquinho. Então, boa noite, Damares. Boa noite a todos que estão aqui Boa nessa live noite. maravilhosa. Antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer um agradecimento muito especial a você, por ter me convidado, por ter me apoiado o tempo inteiro, por ter me ajudado a realizar, com certeza, os sonhos da fase adulta. E no período que eu, desde o começo, fiz parte do grupo Menudo anos 80, que eu me lembro que eu falei com você a primeira vez no Face, e aí comentei que eu tinha visto suas postagens, e, nossa, eu nunca imaginei, depois de tantos anos, ter tantas, né, fãs, pessoas que curtiram da mesma forma que eu curti, poder reencontrar e ter um dia a oportunidade de conhecer essas pessoas que viveram do mesmo sonho que a gente viveu, cultivou o mesmo amor, né? Que era um amor tão incondicional, tanto que a gente viveu a menudomania, a febre da menudomania. E ali você já falou do grupo, você já me perguntou se eu queria participar e já me colocou no grupo. E aí eu fui conhecendo, né, as meninas, e você com certeza fica feliz em saber que tem outras pessoas que curtiram como você curtiu. Com Então, certeza. primeira coisa, eu quero te agradecer muito, desde aquele começo lá atrás, e a oportunidade, e muito feliz também de estar participando desse História de Fã. Porque esse projeto, eu acho que coroa com chave de ouro tudo que a gente viveu, as experiências que, né, que todas nós Sim. vivemos. E esse é um projeto muito lindo, porque quando você ouve as histórias de outras pessoas, você com certeza relembra a sua, e poder compartilhar, Sim. poder estimular que todas as meninas mantenham seus sonhos, batalhem por eles, com certeza, porque não é fácil, a gente sabe disso. Conquistar Verdade. todos os sonhos não é fácil, e cada um acaba tendo seu valor,
seu sabor, sua... Nossa, é Sim, como o próprio nome diz. Quando você tem os sonhos e conquista, é muito bom. É uma felicidade que parece que não cabe dentro da gente. E quando a gente pode realizar esse sonho com amigas que compartilharam tudo que a gente viveu, aí o sonho aumenta mais ainda. Porque não é o sonho de uma pessoa, no caso meu, é o sonho nosso, no caso. E tomara que a gente possa se conhecer, sim, inclusive, na festa dos anos 80. Eu quero muito, muito poder participar, porque vai ser sim, também uma oportunidade muito legal. Mas esse é o meu primeiro sim. agradecimento a você. Obrigada de coração, Obrigada, viu? obrigada pelo carinho, pelo apoio de sempre. E então, claro, depois de Vou tantos responder anos, né, agora nós a pergunta. conseguimos ter essa oportunidade aí de É, estar revendo todo mundo aí, relembrando o menudo. Mas e aí, como é que foi a primeira vez? Você era então, adolescente, a primeira provavelmente, vez aí que foi você foi assim. apresentada Eu para era eles. adolescente, porque hoje eu tô com 52 e até hoje eu tenho os discos da Era Gold. Minha mãe, inclusive, fala assim: Patrícia, como é que você conseguiu durante tantos anos? Eu lembro que a gente mudou muito quando eu era mais nova, porque meu pai mudou muito, adquiria outros imóveis e tal. Sim, Eu lembro que a primeira coisa, peraí, deixa eu pegar meus discos, sabe? Eu deixava de pegar documento, qualquer coisa, era um cuidado. Eu lembro que eu botava em sacola, duas sacolas, porque se uma rasgasse tinha outra. Então, assim, era um cuidado que eu tinha. E minha mãe, quando me deu a vitrola o ano passado, não, em 2020, na pandemia, que foi meu melhor sim, companheirismo, foi a vitrola e os discos. Nossa, foi bom demais. Então eu guardei desde essa época de adolescência, de meio criança, meio né, adolescência, até hoje. E ela ficou sim, impressionada, porque estão novinhos, é incrível, com plástico de dentro, plástico de fora e letra ainda por cima. E aí, como foi que eu conheci? Na época que eles fizeram esse sucesso enorme aqui no Brasil, principalmente em Salvador, que foi uma capital que, nossa, a imprensa ajudou muito a divulgar. Lá eles fizeram muito sucesso. sim. E o ápice do meu sonho lá foi o show na Fonte Nova, de 2 a 5 de março de 85. Ah, E foi maravilhoso. Se não fosse minha mãe, claro que eu não ia realizar esse sonho. Eu até hoje agradeço muito a ela, porque foi maravilhoso, foi um presentão. Claro que eu queria ficar mais perto, mas era caro, tinha que ser o dela, o ingresso dela, o meu e o de minha irmã. Então eram 3 ingressos. E aí ela não pôde comprar a pista que era na frente. Ainda bem que tinha os telões e tal. E a gente ficou na arquibancada. Imagina, já era 9 horas da Mari, a gente chegou 3 horas da tarde. Fizemos piquenique nossa, e ficava tocando as músicas no estádio. Acabou virando, na verdade, uma festa, né? Porque a gente queria pegar o melhor lugar possível. Então foi na época ali de escola que eu comecei a conhecer e a ouvir falar. E eu não sei se você lembra, teve uma época, na época da divulgação mesmo, tinha uns programas na televisão que falava deles, tinha sim, entrevista. Todo final de semana a gente deixava, assim, a gente ia pra praia, mas ficava marcando a hora para voltar para casa, tomar banho correndo, almoçar e ficar na televisão a tarde toda que Deus deu para ficar sim, assistindo os programas. Então, foi aí que eu comecei a curtir, porque aí lançou o álbum de figurinha que eu tenho, todo completo, graças a Deus. E era aquela febre das figurinhas que nem Copa do Mundo, e tinha um álbum, a gente sim. colecionava. Era papel de carta e figurinha. Papel de carta, Tinha de desculpa, e tudo. figurinha que a gente trocava quando era criança. E ali começou a divulgação, e aí todas as minhas amiguinhas da época, e minha irmã, que era 4 anos mais nova, mas ela curtiu mais a fase do Rick Martin, que era o mais Ah, novinho e tal. sim, E eu já era 4 anos mais velha, já curtia todos, na verdade. A gente tinha um amor, um carinho por todos muito grande. Parecia que um completava o outro. Nossa, sim, era maravilhoso. Além da gente ter o nosso preferido, a gente tinha um carinho por todos também. E aí sim, comecei assistindo pela televisão e muito rapidamente na escola todas as coleguinhas começaram a curtir e ali que começou mesmo, foi no programa de televisão. E uma coisa muito bacana que eu até anotei aqui para não esquecer, eu fiz um meio que passo a passo para não uhum, esquecer dos detalhes. Quando a gente tinha, eu e minha irmã, a gente veraneou muitos anos numa casa de praia em Salvador, que meus pais tinham, que o nome é Praia de Jauá. Nina, mas, Damares, a gente fez sucesso, a gente fez grupo cover do imagino. Menudo. Mas Ai, que assim, legal. caracterizado, uniformizado mesmo, todo mundo de short jeans, e as blusas com a foto impressa do Menudo, aqueles negócios trançados no braço, trançado na perna, nossa, brinco grande, tudo colorido, era muito legal. Eu tinha os discos, tinha a vitrola, e a gente apresentava. Só que não era uma apresentaçãozinha simples. O que é que a gente fazia? A gente vendia os ingressos, imagine. Arte de criança, mas
ao mesmo tempo a gente pensava no entretenimento, em divulgar. A gente estudava os sim. menudos. Por exemplo, eu era o Roy, aí a outra menina que era o Rei, a outra que era o Rob. A gente estudava eles, o que é que gostava, a fruta que gostava Sim. de comer, os hobbies, estudava um resumozinho, porque eu tinha pôster, tinha revista, aquelas coisas que tinham as mini entrevistas, a gente anotava tudo. Aí a gente vendia os ingressos e ainda oferecia suco, água, cachorro-quente e banho de piscina. Porque na parte Legal! de trás da casa da minha mãe tinha piscina. E aí aquela música Heavenly Angel, a gente fazia na piscina aquela Ah, coreografia. Olha, era um negócio muito engraçado, mas assim, a gente aprendia as músicas, ensaiava dias e dias, passava a semana ensaiando e apresentava todo domingo. E a gente vendia os ingressos, acho que por 4, 5 reais na praia. E você acredita que a casa da minha mãe, que era um gramado enorme, tinha uma varanda, a varanda era nosso palco, ficava lotado. Era impressionante. E quem assistiu primeiro divulgava, e no outro domingo ia de novo e levava a família toda. Menino, a gente fez uma festa durante 2 veraneios seguidos. O mês de janeiro e dezembro sim, todinho, depois do Natal, janeiro todo e até carnaval, na verdade. Só carnaval que a gente voltava para uhum, Salvador. Então a gente fazia o maior sucesso e ajudava na divulgação, porque a gente falava deles. Nossa, era sim, super divertido. E para uma turma de crianças de, sei lá, 9, 10 anos, eu acho que era uma criatividade muito grande. com Porque não era certeza. só dançar. A gente falava deles, falava do grupo, fazia todo um trabalho de divulgação. Eu lembro que eu tenho um amigo que é radialista, que quando depois eu falei para ele, menino, por que você não me falou isso? Porque isso dava uma matéria? Porque é uma Sim, iniciativa muito legal de vocês. Porque podia ser só apresentar e não falar nada deles, não divulgar. Então a gente, sem querer, colaborou mais ainda para a divulgação, para as pessoas conhecerem. E a gente ainda falava, não só deles, falava qual era o objetivo, sem nem saber qual era o objetivo, se é que tinha do grupo. Mas é porque eu sempre gostei muito de dança, eu me formei em educação física, mas sempre tinha já essa vontade de estudar, fazer o curso de educação física e dar aula de dança. sim, Sempre tinha essa vontade. Eu sempre virava professora da turma dos amiguinhos, porque eu adorava dançar. Como o Menudo tinha aquelas coreografias, para mim era tudo. sim. Coreografia, dança, música. Aí a gente se esbaldava. E a gente fazia na abertura. O objetivo do Grupo Menudo é levar entretenimento. Imagina, ninguém nunca falou isso pra gente. Era como se fosse a nossa visão para o público. E isso é claro que não existia internet da vida, Instagram da vida. Isso era uma senhora divulgação. Porque eu lembro que no primeiro dia tinha um público. Esse mesmo público já Sim. levava o marido, a irmã, fulano, ciclano. Teve uma família que levou a família toda no segundo domingo. Então, assim, se levava a família toda, no final da praia, poder curtir uma apresentação bacana, as crianças poder ter um lanche, poder ter um banho de piscina. Gente, era um programa perfeito. Ia para casa feliz da Sim, vida, as crianças com certeza. amavam. A gente Era com 10 anos dava completo. autógrafo, imagina. Então Muito era muito legal divertido. mesmo. Então, essa foi uma aventura que marcou muito minha vida e a das minhas amigas, da minha irmã. E outra coisa muito legal que a gente, na mesma época, fez, era assim, quando tinha os programas, tinha as entrevistas, tinha eles chegando, passando pelos aeroportos. E eu lembro que na época existia um gravador portátil. Olha, outra criatividade nossa quando era criança. Sim. A gente gravava, Ah, porque que tinha algumas legal. meninas que eram minhas amigas do grupo. Minha irmã, por exemplo, Sim. ela conseguia fazer uns sotaques diferentes e tal. Você acredita que a gente gravava como se fosse entrevistando eles? E era Que muito legal. Eu lembro que legal. quando a gente mostrava para outras amigas, todas as amigas achavam que a gente estava entrevistando eles. Porque tinha 3 meninas que sabiam falar castelhano, uma sabia falar espanhol. Nossa, e aí parecia, e a voz, o sotaque, parecia muito, porque a gente via todos os episódios dos programas, então não tinha internet, mas a gente tinha televisão. E aí Sim. as meninas que tinham essa facilidade conseguiam gravar as vozes de Roy, de Rei, de Rob. E aí a gente gravava nesse gravadorzinho, como se estivesse fazendo entrevista nos aeroportos, nos hotéis. E a gente tinha quando a gente gravava no playground do prédio que a gente morava, tinha uma escada, a gente fazia o som como se tivesse subido a escada para fazer a entrevista. Eu me lembro disso, assim, muito nítido na cabeça. Então, assim, acabava sendo divertido e também divulgava, porque quando Sim. você mostra para outros amigos,
que esses Com amigos certeza. falam para outros amigos. Claro que isso é uma divulgação. E olha que não existia internet na época, mas a gente fez uma senhora divulgação. Eu tenho certeza. Imagino. E dali, depois disso, começou a fase de adolescente meio que para ficar maior, que eu não sei precisar as idades, né? A gente só sabe precisar as fases. E aí, depois disso, depois de muito tempo, eu tive filha, casei, entrei na faculdade, aí já começou a distanciar mais, porque eu acho que o forte foi quando eu era mais adolescente. Acho que o grupo, depois de um tempo, acaba, infelizmente, mas não acaba no nosso coração. Quem foi fã de Sim, carteirinha, quem com curtiu certeza. essa fase, a gente que tinha os discos, eu tive a vitrola antiga Gradiente 3 em 1 por muito tempo. Então eu lembro que meu aniversário dos 15 anos, teve um momento que eu pedi licença aos convidados e falei, ó, agora é o momento menudo. E botei os Que legal. discos e acabou que todo mundo se divertiu, todo mundo dançou. Eu adorava dançar. As amiguinhas que fizeram esse cover estavam lá, então a gente acabava apresentando de novo. Só que todo mundo interagia, todo mundo dançava. Então foi muito bacana, foram farras muito interessantes. E eu tinha esses discos durante muito tempo. Depois de um tempo, eu acabei perdendo essa vitrola, infelizmente. E ficava só com os discos. Mas eu sabia que uma hora eu ia ter uma vitrola de volta. E aí minha mãe me deu a vitrola e agora passei a ouvir, fui adquirindo outros vinis e foi fluindo. Aí tudo que eu não tinha naquela época, porque tinha coisas que eram caras, e nem tudo tinha também. Máscaras, por exemplo, só agora por causa da pandemia. Fotografias, era caro, não dava pra gente revelar o tempo inteiro. A gente hoje tem muita fotografia porque tem na internet, uma acaba passando para outra. Se você busca no Google, você tem fotos e dali você consegue revelar. Então, tem coisas que naquela época eram mais difíceis. Camisetas. Se eu tivesse guardado essa do cover, era uma relíquia hoje em dia. Mas eu era tão... A gente era tão nova que nem tudo a gente guardava. Hoje, qualquer papelzinho a gente guarda com maior, né, cuidado. Maior carinho. Mas os broches, os bottoms, por exemplo, caramba, hoje em dia já não vende mais. Quem tem é os que teve naquela época. E eu lembro que a gente tinha um monte que lançava, porque botava na blusa da farda, botava na mochila. Então eu tenho uns 10 broches. Você ainda tem? Que legal! Daquela época. Daquela época. Até tirei a foto e botei lá no grupo, mas no finalzinho eu mostro um pouco das coisas aqui. Chaveiro daquela época também não tinha, chaveiro eu fui ter só agora. E as fotos que eu consegui agora ter. E os CDs, que eu não tinha naquela época, porque eu tinha só os de vinil. E o Rei, nosso amigo Rei Bade, maravilhoso, que eu adoro, me deu um CD de presente de aniversário, que é aquele Inaction, que eu adoro, o vermelhinho. E os outros eu encomendei na mão dele. Olha o italiano que eu ganhei, lembra aquela vez? Ah, que lindo, italiano. Esse é lindo! Que CD muito lindo, Damares do céu. Eu chorei de emoção aquela vez. Eu gosto muito de ouvir. Sim. E esse foi o que ele me deu de presente de aniversário. Ah, o Inaction, que é muito bom também. Sim, é muito agora, bom. Esse foi da Filipina. Agora. Sim, tem vinil também. Lindo demais. Muito, muito lindo. É lindo. E aí, fui adquirindo as blusas com você, graças a Deus. Adoro de vez em quando sair com elas para mostrar que o amor está vivo ainda. Porque sim, é muito importante. Se tem pessoas que têm vergonha de usar, mas eu não tenho, porque eu acho que foi um amor tão incondicional que a gente viveu. Sim, foi mesmo. Ter vergonha. E olhando aqui rapidamente, outro momento muito bacana que eu vivi na época do show, lá em Salvador, eles fizeram, vou até mostrar a você e ao pessoal. Eu tenho essa foto aqui que minha mãe tinha me dado de presente, olha que foto linda. Ai, linda mesmo. Você tem o álbum, né? Que legal, bem caprichado, bem cuidado. Essa foto foi assim, foi a entrevista que eles deram no Hotel da Bahia, que era a preparação para o show. Quando a gente descobriu, claro que a gente ficou maluca. Aí eu lembro que eu pedi, mãe, pelo amor de Deus, leva a gente. A gente faltou aula de alguma coisa à tarde, ou foi de natação, ou foi de banca, não me lembro mais, mas a gente faltou alguma coisa, que a gente estudava de manhã. Sim. A gente pediu, mãe, deixa a gente faltar um dia só, que ninguém morre não. E leva a gente pro Hotel da Bahia para a entrevista deles. E eles iam também no Shopping Taigara, porque eles fizeram 2 shows. Um na Fonte Nova, que foi o que minha mãe deu de presente pra gente, e outro no Shopping Taigara. Só que o Shopping Taigara era um show menor,
A estrutura era diferente. O da Fonte Nova é que era um show mesmo, grandão, com estrutura maior. Sim. Ela preferiu o do Itaigá, da Fonte Nova. Só que a gente ficou louco para ir para os bastidores, para tentar ver eles lá no shopping. Que foi lá que minha mãe Sim. comprou essa foto. Era um kit, era essa foto. Esse adesivo aqui, que quem tem, com certeza vai lembrar, que é um adesivo de estrela. Eu nunca usei. Tá aqui, ó. É uma Ai, que estrela escrito lindo. Menudo. Eu lembro, Eu acho que é um eu lembro adesivo de desse. carro. Eu acho que é de botar em vidro, alguma coisa assim. Era um kit. Era esse adesivo, essa foto, Esse eu essa lembro. camiseta, que tinha verde-limão, rosa e outra cor lá. A gente escolheu verde-limão. E aí vinha numa pastinha. Pena que eu perdi a pastinha com as fotos assim deles na pasta. Várias fotos na frente, dentro. Não sei por quê, que eu tenho um kit e não tenho a pasta. Enfim, aí era esse kit. Aí ela levou, e essa foto. E na hora dessa entrevista, no dia da entrevista, a gente ficou doido para tentar descobrir o horário certinho da entrevista, mesmo que a gente não Sim. chegasse perto, para ver de longe. E eu e minha irmã, a gente Sim. conseguiu descobrir. E minha mãe, depois que a gente comprou o kit numa loja lá, o pessoal da loja falou onde que ia ser a Sim. entrevista, horário, tudo. Aí minha mãe levou a gente lá. Mas era uma distância, Damares do céu. Eles lá Imagino. longe dando a entrevista. Mas pra gente, era uma felicidade, né? E tanto. Assistimos de longe. Sim. Quando acabou, foi uma correria, porque claro que todo mundo queria tentar chegar mais perto possível. Só que os seguranças, que era um batalhão, claro que fizeram aquele corredor, e eles entraram logo no elevador e a gente não conseguiu mais ver. Só que Sim. quem era de lá, que conhecia o shopping, sabia que tinha uns acessos pela garagem que era próximo do palco, que eles iam fazer a passagem de som. Rapaz, não existia celular. Aí eu lembro que eu falei com minha mãe, porque minha irmã era menor. Eu puxava tanto minha irmã, que eu não sei como é que eu não me perdi dela. Eu falei, mãe, não tem telefone, eu não tenho tempo, fica aqui sentada nesse banco, que a gente vai correr para tentar chegar perto deles. Ai, que aventura. Mas, Damares, eu corri tanto naquele shopping. E subia escada, e subia rampa, e dava voltas e voltas lá nas garagens. Só que quando a gente terminou de fazer tanta coisa que chegou lá em cima, eles passaram 2 músicas só, na verdade. Não era uma passagem como os artistas fazem, que demora. Era 2 músicas só que passaram e pronto. Quando a gente subiu tudo, que chega lá em cima, a gente viu eles saindo assim por outro elevador e um mar de segurança. Ai, nossa, gente, me deu uma tristeza. Eu falei, oh meu Deus, que pena. Porque se a gente soubesse aonde exatamente era o palco, para poder ser mais rápido, perto, talvez a gente, e se fossem mais músicas, mesmo de longe, eu estava feliz se eu tivesse visto a passagem. Porque dava um tchauzinho pelo menos, né? Tipo, a gente se contentava. Só com tchau a gente ia ficar feliz, né? Não de é? Hoje, mas deu para dar um tchauzinho. Mas não deu. Mas valeu a pena, assim, a diversão. Minha irmã era pequena. Hoje, na época, eu lembro que a diferença era de 4 anos. Ela era pequena. Aí ela, tô cansada. Eu, calma, daqui a pouco para, daqui a pouco acaba. E eu puxava ela. Também foi por isso. Que se eu estivesse sozinha, né, eu era mais rápida. Talvez eu tinha até conseguido. Mas eu tinha que puxar ela, porque ela queria, porque queria ir também. E aí, eu lembro que eu ainda pensei em deixar ela com minha mãe, mas ela começou a chorar. Eu falei, não, tá bom, deixa, vamos correr, que a gente consegue. Pena que não deu tempo, foi por muito pouco e não deu tempo. Mas valeu a pena todas as emoções, todas as farras, porque foi muito divertido, com certeza. Aí, não conseguimos... A única coisa do shopping que a gente conseguiu foi essa foto, o kit, e tentar chegar perto na passagem de som. Foi a única coisa que a gente... E ver a entrevista de longe. Pelo menos isso a gente viu de longe. Não entendia muito porque eles não falavam muito português. Tinha uma pessoa traduzindo, mas ela não traduzia tudo. Algumas partes ela traduzia, algumas palavras soltas quando eles falavam, dava pra gente entender. Eles davam muito tchau, era muito divertido, porque é isso, a gente não entende exatamente o que é que tá falando, mas a gente sabia que eles estavam felizes. Então eles davam tanto tchau, só tava beijo. Pra gente aquilo ali era um momento, né? Então, pra gente tudo valeu a pena. Mesmo sabendo que estava longe, sim, mesmo longe, mas só o fato de estar ali, né? E ouvindo eles já era uma felicidade. Era muito, muito legal. E eles riam tanto, e soltavam um beijo, faziam o símbolo do abraço. Então, a gente se sentia acarinhada de uma certa forma.
porque eram os nossos ídolos que estavam ali. Sim, Aí com depois de tudo certeza. isso, que o grupo né, terminou, aí veio a fase adulta. Aí eu entrei na faculdade, tive minha filha, casei, descasei, mas estou feliz da vida hoje em dia, graças a Deus. Estou bem resolvida comigo mesmo, porque acho que a gente tem que se amar primeiro para depois amar outra pessoa. Aí veio a fase Sim, com adulta. E certeza. aí foi aquele momento, divisor de águas mesmo, aquele momento que a gente se falou no Facebook e você me perguntou se. Não me lembro se foi você que me perguntou, se foi eu que falei que tinha vontade de participar do grupo, porque não me lembro se foi alguma amiga que falou ou se apareceu no Facebook a postagem com o nome Menu dos anos 80, que aí a gente se falou por mensagem, né? E aí, nossa, Sim, quando você me colocou no grupo, que eu vi que tinha um monte de meninas, caramba, deu sim, uma felicidade tão grande, porque eu pensei assim, caramba, não tem só eu. Não é só eu de fã, depois de tanto tempo sim, de poder reencontrar. E quando eu via que tinha pessoas de outros estados, isso também é legal. Porque, claro, que se sim, tivesse. muito. Quando tem as meninas de São Paulo, quem é de São Paulo fica feliz, porque pode ter Com possibilidade certeza. de se encontrar, tá no mesmo estado. Se tem meninas de Sim, Salvador, mesma coisa, eu fico feliz, claro. Se tem de outros com lugares que certeza. eu tenho frequência de ir, eu sei que uma hora eu vou conhecer e tal. E DF, a Sim, mesma coisa e tal. E aí, quando eu vi que tinha meninas de vários estados, e aos poucos, todo mundo interagindo, aí uma muito botava legal. vídeo, porque hoje em dia tem, aqueles vídeos que eu via nos programas, hoje em dia tem tudo na internet. Só você botar o nome da música, tem eles Sim, dançando e tal. E aí todo mundo começou a postar as coisas. Gente, era uma felicidade tão grande. Eu falo por mim. com Eu, certeza, desde o imagino. comecinho, ficava tão feliz, porque a gente revive, a gente relembra a nossa época. Era Sim, muito com bacana. Eu certeza. sempre gostava. E aí, quando também eu comecei a perceber que pela internet tinha todos os vídeos que a gente naquela época assistia nos programas de televisão, dá uma Sim. felicidade muito legal. É muito Muito, bom. muito, com certeza. E o meu preferido sempre foi o Roy. Acho que o seu também, que uma vez acho que você comentou. Sim, E tinha uma coisa muito legal. Todos, eu gostava de todos, mas o Roy, ele tinha um carisma, aquele brilho no olhar, ele tinha um sorriso tão contagiante, que eu acho que foi isso que me sim, tocou mais. Porque, assim, minha mãe sempre foi uma pessoa que me ajudou muito, me apoiava muito, tanto que foi ela que levou eu e minha irmã para o show. Ela que levou a gente para sim, assistir essa primeira entrevista, ela que comprou o kit com essa foto e a blusa. Minha mãe sempre estimulou e apoiou muito, graças a Deus. Já meu pai era o contrário. Pra você ter ideia, no dia do show, ele ficou perturbando eu e minha irmã. Mas vocês vão ver aqueles macaquinhos dançando de longe, ó, só porque a gente ia ficar longe. Eu falei, meu pai, pelo amor de Deus, primeiro que eles não são macaquinhos, eles são seres humanos. E a gente gosta, a gente é fã e vai ser para sempre. E minha mãe está apanhando e é minha mãe que vai levar. Mas eu tentava, assim, não entrar em discussão. Falava a minha opinião, se ele acatasse bem, se não, paciência, porque isso não ia diminuir o meu humor e minha felicidade, mesmo ficando longe, de ir para o show. Só com que eu certeza. apanhei muito quando eu era nova. Porque meu pai sempre foi muito repressor, ele brigava muito, e ele era daquela pessoa que não queria saber quem estava brigando, se era eu Ah, que tinha começado a brigar com minha irmã, ou o contrário. Bastava ele ver as duas brigando, ele batia nas duas, mas batia sempre mais em mim, porque eu acho que ela era menor, eu é que era mais o saco de pancada, não tinha jeito. E ele era muito agressivo. Então, eu lembro que eu, por qualquer coisa, eu apanhava muito. E uma das coisas que me fazia muito feliz era a música do Grupo Menudo. Eu ah, lembro de sim, ficar muitas vezes, foi como se fosse um refúgio, uma compensação, já que eu era muito reprimida, por meu pai principalmente, minha mãe é que tentava equilibrar tudo, para fazer esse cover, ou sim, brigas. Porque imagina, a gente já era policiada pra caramba, no dia a dia normal, eu e minha irmã, mais eu até. sim, Então, já era tudo difícil em casa, dançar, ouvir, fazer qualquer movimentação, ensaiar. Eu lembro que quando a gente ensaiava, ele falava um monte de coisa. A gente tentava não internalizar, digamos assim. Mas eu lembro que ele sim, falava: imagina abrir a casa de veraneio para um monte de gente que a gente não conhecia para fazer a apresentação cover do grupo. Que ele já falava aquelas coisas, soltava as piadinhas dele. Então, assim, foi difícil pra caramba. Foi uma senhora aventura. E a gente mas deve ter conseguiu sido muito legal. pelo apoio da minha mãe.
E a gente conseguiu muito por causa do apoio dela, porque ela tentava conversar com ele, ela tentava explicar, Pierre, que é o nome do meu pai. Fica tranquilo, as meninas só vão dançar, só vão fazer uma apresentação, acaba sendo uma distração, elas estão levando cultura. Eu lembro que minha mãe falava isso, e não deixava de ser verdade. Elas estão levando cultura, entretenimento para as pessoas, que só vêm para a praia e depois vai para casa. Pensa nesse lado, não sei o quê. Aí ele foi meio que aceitando e tal. Quando ele viu, aos poucos, que dava certo, que a gente, bem ou mal, ganhava algum dinheirinho, porque lotava, ficava cheio. Eu lembro que a gente botava cangas, cadeira na grama para o pessoal sentar, e ia dando certo. A cada domingo, lotava, cada vez vinha mais pessoas. E eu lembro que as pessoas, minha mãe ficava na porta, na hora que terminava, a gente ficava na porta para se despedir das pessoas. Eu lembro que, aos poucos, ele, que eu nunca imaginei, ficava ali perto da saída e falava para as pessoas, bom retorno para casa. Nossa, meu pai falar isso acabava sendo uma vitória nossa. Então tudo era Sim, super difícil, mas ao mesmo tempo eu percebia que, eu acho que ele viu que a gente fazia de coração, ensaiava, se dedicava, fazia um negócio legal e levava realmente entretenimento, porque todo mundo que saía falava para minha mãe ou para ele ou para a gente, nossa, foi uma tarde maravilhosa, foi um dia muito legal, porque as crianças brincaram na praia e depois puderam participar desse momento tão legal. Eu acho que de tanto ele ouvir, e minha mãe, comentários positivos da felicidade das pessoas, do reconhecimento, e aí, claro, que elogiava a gente. Nossa, as meninas dançam super direitinho, levaram tanta alegria pra gente. Pra gente também, mesmo criança, ouvir esses depoimentos era muito positivo, era com muito certeza. legal. E isso motivava a continuar estudando, decorando, aprendendo as coisas sobre eles, e era muito legal, porque a gente compartilhava com outras pessoas também. Então, o meu Sim. refúgio era ouvir o grupo, já que eu passava por esses momentos super difíceis. E a música que eu mais gostava, tanto que ela é música do toque do meu celular, é Amor Primeiro. Porque o Ah, essa Menudo foi música é meu primeiro linda. amor. Foi meu primeiro amor. Quando eu ouço o refrão, Amor Primeiro, eu lembro na hora de todos esses momentos que eu passei. E era impressionante que eu não conhecia pessoalmente nem o Roy, nem os outros integrantes, porque a gente era muito jovem. A gente às vezes achava até que não ia conseguir conhecer, né? Porque era muito distante da gente. Porto Rico, Brasil, já era distante. Ele só vinha para Sim, cá para época de bastante. shows e era tudo muito corrido e tal, não ia para todos os estados. E aí eu lembro que, como eu gostava, desde criança, eu sempre gostei de orar, de meditar um pouquinho, de fazer as reflexões. Desde pequeno eu gostava de orar. Eu rezava o Pai Nosso, rezava Ave Maria, gostava de conversar com Deus, ó. Eu lembro que eu falava muito isso com a minha mãe, que eu gostava de conversar com Deus. E isso era muito legal para uma criança de 9, 10 anos. E sempre nas minhas orações eu pedia, eu lembro muito disso, assim, de orar por eles e pedia sempre a Deus que um dia, que eu não sabia quando, eu me lembro que eu falava isso, que um dia, não sei quando, que eu tenha a oportunidade de conhecer um ou todos do grupo. Eu sempre pedia isso desde criança. E sem saber de nada, de todas as coisas que o Roy passou, você acredita, Damares, que eu pedia a Deus, quando eu conversava com Deus, para Deus tocar sempre o coração deles, principalmente do Roy, que era o que eu mais gostava, porque o sorriso dele foi o que mais Sim, me cativou, o jeito dele com as fãs. Eu lembro que nessa entrevista, ele era um dos que ria muito, que dava tchau pro público, que soltava beijos, fazia o símbolo do abraço, mesmo todo longe, porque não dava para abraçar todo mundo. E eu pensava, eu lembrava muito dele e falava, quando eu conversava com Deus, isso. Pedia a Deus que um dia eu tivesse a oportunidade de conhecer ele pessoalmente e os outros, ou algum deles, porque eu não sabia quem que eu ia ter essa oportunidade, e que qualquer coisa que ele passasse na vida, que Deus estivesse ao lado dele, sem nem saber de todas aquelas coisas que ele passou. Por isso que o primeiro encontro com o Roy, para mim, foi muito forte, por causa de tudo isso, porque sem saber de nada, eu já mandava fluidos positivos para ele, já pedia a Deus que, né, que intercedesse na vida dele de alguma maneira, sem saber de nada. Então, quando eu ouvi aquela música, era como se fosse um mantra aquela música, porque eu cantava a música e sempre, ao cantar, falava, Deus, me dê força sempre, e dê força também ao Roy, independente de qualquer coisa que ele passe e tudo, para que ele sim. sempre esteja bem e seja feliz. Era sempre esse meu pedido.
E acho que de alguma forma Deus ouviu o meu pensamento, meu pedido de oração, porque depois que entrei no grupo, e você, que sempre foi uma pessoa que nos ajudou muito a alimentar o sonho, a ter os sonhos e correr atrás, batalhar por eles, foi o único integrante do grupo que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E foi muita emoção. Nossa, que Porque lindo. eu conheci ele pessoalmente naquele passeio do barco em Arraial do Cabo, que eu até mostrei algumas fotos para as meninas, que foi maravilhoso. Porque ali eu conheci ele pessoalmente, a gente se conheceu num momento descontraído, porque um passeio de barco por si só já é bacana. Sim, Tá com o nosso ídolo mais ainda, ele cantou pra gente lá, com que certeza. aí fica mais bonito ainda. Eu chorava mais do que tudo na hora que ele estava cantando, porque é uma emoção muito grande. E além de tudo isso, você compartilhar isso com um grupo de meninas, aí fica perfeito. E ainda o lugar, né? Arraial do Cabo é lindo. Então, tudo era uma combinação muito linda, muito perfeita. Eu agradeci tanto a Deus, muito a Deus, por estar, depois de tantos anos, que foi ano passado, esse presentão, que eu tive essa oportunidade e possibilidade de fazer o passeio. Eu juntei dinheiro o ano todo. Quando eu vi a divulgação, eu falei, meu Deus, é o presente que eu pedi minha vida toda a Deus. E vou Mas batalhar por valeu a ele e pena, me né? organizei. Valeu a pena. Valeu. E isso foi ano passado, esse passeio, 2021. Em Sim. 2020, na verdade, eu conheci o Roy em 2020. Por quê? O que é que eu fiz? Eu sempre tinha esse sonho de conhecer ele pessoalmente, por tudo que ele sempre representou na minha vida. E em 2020, no final da pandemia, eu fui em Natal para conhecer ele pessoalmente. Porque eu não sabia que ia Ah, ter o passeio. O passeio foi depois. uhum. E como eu não Ah, sabia, só fiquei sabendo no comecinho de 2021, eu orava muito, aí eu já estava na igreja, já estava mais fortalecida na obra de Deus. Então eu orava muito, e claro que orava pela minha saúde, pela saúde da minha família, pela saúde dos meus amigos, porque eu oro por todos os meus amigos todos os dias, sempre tive esse hábito, e eu sempre falo assim nas minhas orações, ilumine e interceda na vida de todos os meus amigos de perto e de longe. E de longe são exatamente as amigas do Grupo Menudo, os amigos que eu tenho nos estados do Brasil, que eu tenho vários amigos em outros lugares. Sempre pedi em oração por todos. E sempre pedia a Deus que me ajudasse a realizar esse sonho. E surgiu, de repente, uma passagem promocional para o estado de Natal, um ano antes do passeio, que um amigo meu que trabalha no aeroporto aqui de Brasília falou para mim, Pato, que eu sempre conversava com ele, compartilhava as coisas do Menudo, porque a irmã dele era fã. Então a gente, por ser amigo, estava sempre conversando e tal. Aí um dia que eu fui no aeroporto fazer outra coisa, passear um pouco, porque o aeroporto daqui tem um monte de coisa, é bem bacana. Aí foi que ele falou assim, aí conversando com ele, ele falou assim, ó, se você quiser eu dou uma olhada, se tem alguma passagem promocional. Você acredita que tinha? Aí eu não pensei nem duas vezes. Eu falei, ah, meu Deus, com certeza. isso é. Eu não posso deixar passar, porque a diferença era muito grande desse valor promocional. Era uma passagem promocional tentadora. E o que é que eu fiz? Independente do mês, quando começou o ano de 2020, que era o ano da pandemia, eu falei, já que é ano de pandemia, eu vou juntar o ano todo. Quando chegar perto do final do ano, é capaz de ter alguma promoção. Eu tinha muita esperança, muita fé que a pandemia fosse melhorar. Quem sabe no final do ano as coisas vão estar melhores e Sim, eu consigo ir lá e conhecer ele pessoalmente. Porque Natal sempre foi um estado que eu sempre tive vontade de conhecer. Eu já tinha conhecido Aracaju, já tinha conhecido Maceió, Salvador, porque eu sou de lá, DF, porque eu moro aqui. Então, eu sempre tinha vontade de conhecer Natal, porque eu gosto de assistir documentários, e às vezes tinha documentários que eu assistia que passava sobre sim. o estado de Natal. Eu tenho uma grande amiga que é de lá, e ela sempre me mandava fotos, links de documentários. Nossa, e Natal, não é porque Roy mora lá, mas é uma cidade linda, tudo é muito bonito lá, as pessoas são próximas, humildes, te tratam bem. Então, eu já sabia um pouco sobre a cultura de lá. O artesanato de Natal é lindo, super bonito. E eu amo artesanato. Então, eu já sabia um pouco da cultura. E as praias são lindas. E eu adoro praia, porque Salvador tem muita praia, eu sou de lá. Então, era unir o útil ao agradável. Conhecer uma cidade Sim. que eu não conhecia. E poder, nessa cidade, ver essa minha amiga, que tinha muito tempo que a gente não se via.
poder conhecer Roy. E aí fiz contato com ele, falei desse meu sonho, da minha vontade de poder conhecer ele um dia. E ele super atencioso, super solícito, que você sabe que ele é, super Sim, amável com os fãs, ele respeita muito os fãs. Ele nem pensou duas vezes, ele falou, não, pode vir, quando você comprar passagem, só me avisa. E aí aí começou aquela busca de hotel mais em conta, e aí consegui um hotel bacana, e passei uma semana lá, mas foi uma semana maravilhosa, porque eu conheci a praia, conheci o artesanato de lá, que é muito bonito, e sim, encontrei minha amiga e pude almoçar com o Roy. Então, assim, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, porque é um misto de sentimentos tão legais de poder reviver tudo aquilo que sim. você sonhou uma vida inteira. E quando eu relatei essas coisas para ele, ele ficou tão feliz. Foi muito bacana, nossa, foi ótimo. Aí logo depois, o ano passado, veio o passeio do barco. Que aí eu Passeio. falei, vai ser uma oportunidade de ver ele de novo, de conhecer outras meninas que eu não conheço pessoalmente, a gente só se fala pela internet, que é gostoso também, que estão no grupo e tudo. Sim. E o grupo dos idealizadores que promoveu o passeio, conheci algumas meninas que eu não conhecia, que são muito legais. E foi no Rio de Janeiro, onde eu tenho um monte de amigos. Tenho uma grande amiga de anos que mora lá. Reencontrei essa minha amiga. Foi super bacana, porque a gente, nessas oportunidades, é bom conciliar, né, as coisas. Sim. E aí, pronto. E aí, tive o prazer de ver Roy novamente no passeio de barco. E aos poucos fui adquirindo. A internet da Patrícia tá rodando e aí ficou parado. Vamos aguardar para ver se volta, porque às vezes pode ser que o sinal tá fraco, né? Que a Patrícia estava contando. Patrícia, se você vê que você não consegue, que a internet fica rodando e você não consegue voltar, aí você sai da live e volta de novo, que aí eu chamo você de novo, porque ela tá rodando ali. Acho que ela caiu. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou ver. Patrícia, se você estiver aqui na live, aí eu vou fazer convite para você entrar de novo. Deixa eu ver se você está aqui. Se você não tiver, aí você entra. Acho que a internet dela deu problema. Deixa eu ver aqui. Acho que ela não está aqui. Acho que ela não está na live. Caiu a internet da Patrícia. Vamos aguardar um pouquinho para ver se a Patrícia volta, né? Porque a gente sabe, né, que a internet dá esses problemas aí, né? Às vezes cai e deixa eu dar uma olhada enquanto a Patrícia. Vamos aguardar para ver se ela volta. Eu vou dar boa noite aqui para a galera que está aqui assistindo. Oi, olá, boa noite, Menu do Amor Eterno, Catarina Andrade, boa noite, Arte Cris, Lete Gilda, Leci Oliveira, CR, Rita, Ana Cristina, Margarete, Marli, Selmira, Mamá, Sulu Ribeiro, Fátima Melo, Deise Tavares, Filha do Rei, Inês. Boa noite a todos que entraram. Deixa eu ver aqui se a Patrícia não voltou ainda, vamos aguardar ela, porque eu acho que a internet dela deve ter dado algum probleminha, porque ela estava contando, né? É muito linda a história da Patrícia, ela teve a oportunidade aí de conhecer o Roy pessoalmente, que é o preferido dela também, né? E ela estava contando aqui a história dela pra gente, só que a internet começou a rodar e caiu. Então a gente vai aguardar um pouquinho para ver se ela volta aqui, para a gente dar continuidade aí ao nosso bate-papo. Eu vou aguardar mais um pouquinho aqui para ver se a Patrícia volta, porque ela saiu da live, eu acho que a internet caiu. Eu olhei aqui, ela não está aqui na live, então deve ter dado algum probleminha. A gente vai aguardar um pouquinho, né? E se ela não conseguir voltar, aí. Deixa eu ver aqui. É, ela me mandou mensagem aqui, acho que a bateria do celular dela caiu. Então a gente vai ficar aqui um pouquinho. É, deixa eu ver.
Tem alguém que gostaria de entrar enquanto a Patrícia carrega um pouquinho o celular dela para depois voltar e contar alguma história do Menudo? Tem alguém que gostaria de entrar aqui um pouquinho para falar ao vivo comigo? Deixa eu ver se tem alguém aqui que gostaria de contar aqui um pouquinho a história, contar como é que foi aí, se já conheceu algum deles pessoalmente, ou independente de não ter conhecido pessoalmente, se tem alguma história para contar, como que foi, se já realizou o sonho, se nunca vai desistir do sonho, que a gente, na verdade, nunca desiste mesmo, né? O sonho nunca pode desistir. Deixa eu ver. Então, nós vamos aguardar um pouquinho ela carregar o celular para ela voltar. Eu vou chamar alguém aqui, ó, que ainda nunca participou, deixa eu ver. Para a gente conversar até a Patrícia voltar. Se tiver algum, quiser contar um pouquinho da história, contar a aventura que teve com o Menudo, se já foi em algum show. Oi, boa noite. Eu acho que a internet, eu chamei uma pessoa aqui, mas eu acho que está com problema na internet, porque ela aceitou, mas não, a internet está carregando. Às vezes acontece, né, pessoal, problema de internet e dá isso daí. Bom, então, caiu de novo. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Vamos aguardar aqui um pouquinho, ela voltar, né? Que ela teve um probleminha no celular, a Patrícia, a bateria do celular dela descarregou e ela pediu para mim aguardar mais um pouquinho. E se tivesse alguém que quisesse entrar, conversar um pouquinho, para a gente poder estar conversando aí. Eu vou chamar aqui uma amiga que está sempre, que já participou aqui comigo. E vamos ver aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Oi, Marta, boa noite, tudo bem? Mais. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Falou de entrar ao vivo, né? Já me empolgo. Sim, aí vamos aguardar a Patrícia, porque o celular da Patrícia teve um probleminha aí, né, descarregou, e aí ela pediu para, enquanto isso, alguém poder estar aí conversando. Mas deixa eu falar, Damares, você tá impecável, tá sempre... Eu quero ser você quando eu crescer. E eu tava aqui imaginando, falei assim, a Damares, ela deve ter uns 2 quartos na casa dela, um para guardar as roupas e outro para... Porque você não repete roupa. Eu tô gripada, menina, você não tem noção. Eu peguei uma gripe essa semana, porque tá muito frio aqui, tô gripada. Peraí, eu tô bem gripadinha e, na verdade, eu tô, assim, não tô, eu falei assim, eu tava meio rouca, né? Acho que a voz, não sei se tá dando pra perceber que eu tô um pouco rouca, mas eu tava bem gripada. Essa semana fez muito frio aqui de novo, quer dizer, o tempo de domingo pra cá virou. E pra ficar gripada comigo é só mudar o tempo muito, essa mudança brusca de tempo eu já fico assim. Mas não, você tá exagerando, eu tô normal aqui. Não, mas eu sempre falo, né? Eu tô até achando que é puxar saco, mas não é não. Eu sempre falo pra você, né, Damares? Eu falo, Damares tá sempre ali impecável. Ai, quando eu crescer, eu quero isso aqui de novo. Eu falei, mas eu não vou conseguir, porque ela nem roupa, ela repete. Ainda tava comentando com o Samuel agora, eu falei, filha, Damares deve ter um quarto só pra roupa dela, porque ela não repete roupa. Ah, mas é bacana, assim, né? Que assim, parece besteira, mas eu me inspiro, sabe assim, quando você quer, olha, uma coisa e fala assim, você é assim também. É legal. Mas não, eu na verdade, é meu jeito de ser assim, é que assim, a gente se empolga, né? Mas eu vou ser sincera e te falar uma coisa, que talvez você pode não acreditar. Hoje esfriou um pouquinho, né? Então eu pensei, se tá frio, eu vou pegar uma blusa de frio. Aí eu abri o guarda-roupa, a primeira que eu vi, eu acho que eu vou pegar essa daqui, peguei e coloquei essa aqui. Porque eu sempre, quando faz frio, gosto muito de usar essas blusas assim que tem gola alta, né? Porque eu sinto muito frio.
quando tá frio mesmo, né? Sou muito friorenta, então, por isso. Mas é isso, a gente se empolga mesmo, né? E vai no embalo. Mas é legal. E É. aí? Você quer contar um pouquinho aí da sua história? Eu sei que você. Eu sempre falo para as meninas que, gente, independente de ninguém ainda ter, quem não conheceu nenhum deles pessoalmente, a Marta pode contar aí um pouquinho das experiências dela, porque apesar dela ainda não ter conseguido conhecer nenhum pessoalmente, mas é como se conhecesse, né, Marta? Porque você já teve a oportunidade de conversar com vários aí, né, pelas redes sociais, aí, por convivências aí. Você quer contar um pouquinho aí pra galera? Sim. Como é que foi aí essa Então, na experiência? verdade, a Paty é muito minha amiga também, gosto muito da Paty, espero que ela volte, porque ela estava bem ansiosa, né, para fazer a live. Eu estava Sim, feliz, porque falar de menudo é gostoso, a gente sabe, né, assim, ainda mais quando tem experiências significativas, por exemplo, a dela, de conhecer o ídolo dela, né, sim, nossa, assim, fantástico, né? sim, E aí, hoje à tarde, ela até me mandou um recado, eu estava pensando nisso, né, eu falei, nossa, eu queria ter conhecido o rei, né, fosse sim, por virtual ou não, eu gostaria de ter conhecido. Mas, assim, entrando nesse universo, embora assim eu falasse assim, só me interessa o rei, só me interessa o rei. E depois que ele sim, morreu, eu continuei, né? A gente continuou, aí criei a página, enfim. E você vai, acho que você melhor do que eu até sabe, porque você está mais tempo no meio, a gente vai se apaixonando, né, o Damares? sim, Não verdade, é? Assim, bastante. quanto mais você vai conhecendo, mais você vai procurando, mais você vai Sim, conhecendo eles e aquilo vai crescendo, né? Em vez de diminuir, até com a morte do rei, evidentemente o rei era o meu favorito, isso todo mundo sabe. Mas, sim, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Menudo, MDO, assim, né? Eu aprendi a conhecê-los, embora a gente não tenha vivido na época deles, assim, eu acho que eles ainda expressam artisticamente muitas coisas, né? Assim, a gente vê que é um sim, talento que veio, né, desde aquela época, mas assim, muitos trazem isso até hoje, com coisas novas, experiências novas. Por exemplo, é o caso do Ralph, né, que tem uma banda sim, maravilhosa, o próprio Sérgio, o Raymond, né, assim, o Howie, Robert, Daniel, né, nossa, assim, então, assim, você vai conhecendo eles, você fica muito, né, deslumbrada, assim, né, porque além de remeter-se ao passado e sim, trazer lembranças também, né, com mas o que eu estava certeza. querendo dizer assim, aí hoje eu estava ainda pensando nisso de tarde, né? Que eu estava falando nisso, eu falei, nossa, a Paty, assim, era o sonho da vida dela, né? Conhecer o Roy. E eu falei assim, o meu era o Sim, rei, mas eu falei assim, eu quero me permitir ainda conhecer o Menudo, que eu preciso disso, né? O Menudo, o MDO, assim, de tete a tete, de tirar foto, que nem você quando posta lá as fotos, né? Assim, com eles, é tão gostoso, né, da gente ver, né? sim, Se a gente quer estar lá sim, também. Evidentemente, eu acho, sempre falo, vou bater na tecla sempre, porque eu acho muito significativa a questão de a gente ter essa oportunidade virtual, porque para mim é muito significativa, né? Assim, que nem eu sempre falo, não conheço pessoalmente, não abracei, mas assim, eles falam o meu nome, né? Assim, ver, por exemplo, Pablo Portillo falando o meu sim, nome, eu quase morri. E assim, é muito bacana, mas eu acho que é um outro tipo de experiência, que eu sempre falo, são experiências distintas apenas, né? Mas a sim, emoção é a mesma. Mas eu quero ter esse tipo de experiência, né? E quando eu tava até vendo agora a Paty sim, falar, como você já ouviu falar, né? Que nem você fala assim, poxa, eu já fui no shopping com o Roy. Gente, que coisa mais gostosa, né? Eu queria sentar num banquinho de praça com o rei. Gente, é fantástico, né? Porque como você também fala, eu lembro que a gente conversa, né? Assim, são experiências que são sim, nossas, ninguém vai tirar isso de você nunca, né? Assim, sim, então, com assim, certeza. aí eu tava até pensando nisso, falei, eu quero me permitir um tipo de experiência dessa, né? Numa oportunidade, sei lá, de conhecer, Sim, porque é fantástico. Eu falo de Menudo todo sim, dia, né? Tão engraçado. Hoje ainda também tava com uma amiga aqui, que ela veio de São Paulo me visitar, né? E ela falou, eu vi sua página, que legal e tal, né? Eu falei, gente, é uma terapia, assim, como me deixa feliz os meus dias, né? Assim, é engraçado, eu não sei explicar, assim, não sei se todo mundo, acho que quem é Menudete deve entender, né? O quanto é sutil, é leve, é animador, é gostoso, né? Às vezes eu passo um dia inteiro sim, resolvendo problema, né? Porque você trabalha ou não, mas assim, a gente trabalha, cuida de casa, filho. Aí de noite eu vou fazer minhas sim, com coisas, ele certeza. vê-los, participar da vida dele. Aí remete sempre àquela questão do passado, de quanto nós éramos
felizes naquela época, né? Não tinha tantos Verdade. problemas como tem hoje. Então eu falo, menudo é vida, é muito gostoso, né? Ah, acho que Sim, a com Paty voltou. certeza. Voltou. Consegui! Patinha, tudo bem, Ai, que querida? bom que deu certo. Bom, Tava aqui fazendo uma onda só para esperar você voltar. Vou me retirar porque o dia é seu, querida, e tá excelente a sua live, viu? Martinha, um beijo, viu, minha linda? Beijo, querida. Beijo, Damares. Ó, continua assim, Damares, que eu sou sua fã. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você, viu? Tchau, Obrigada, gente. Marta. Obrigada Obrigada, pelo viu, pela carinho. Beijo. oportunidade. Tchau, querida. Vou Obrigada. fazer que nem todo mundo fala. Como é que sai? Ah, vou já Clica no sair. É xizinho. mesmo. Acho que tem o xizinho. Aí Eu ela conseguiu. só esqueci agora a parte que você parou, que você começou a contar. Você lembra a parte que você estava falando? Então, Aquela hora eu parei falando os dois momentos que eu conheci o Roy. Primeiro, quando eu resolvi, em 2020, conciliar de conhecer Natal Ah, sim. e conhecer ele pessoalmente. E aí, no final de 2020 para 2021, foi que começou a divulgação do Passeio do Barco, que aí eu conheci Sim. ele. Conheci não, reencontrei, na verdade, né? Ah, tá. Porque o primeiro encontro mesmo foi em 2020, que eu nunca vou esquecer. Ave Maria, uma emoção muito grande. Nossa, ele é muito simpático, muito atencioso, muito sincero. Eu Eu queria vi muita sinceridade no olhar Sim, dele. eu queria te perguntar uma curiosidade, assim, Hum. quando você chegou perto dele pela primeira vez, o que que você sentiu? Como é que, qual que foi sua reação, assim, quando você viu o Roy ali na tua frente? Como Nossa, que eu foi fiquei a muito sua reação? emocionada. Muito emocionada. É um misto de sensações e sentimentos. Aquela coisa assim, meu Deus, o sonho de uma vida inteira está se realizando Sim, aqui, está se concretizando aqui. E num lugar super bonito que a gente combinou, quer dizer, ele me levou porque eu não conhecia Natal, né? Então ele me levou num lugar super bonito que tinha uma vista linda, não sei se aquilo é um lagoa, é uma lagoa, mas muito ah, bonito o sim, lugar. E aí juntou tudo, né? Aquele lugar bonito, Natal, que era um lugar que eu sempre tive vontade, eram dois sonhos juntos. Vontade de conhecer Natal que eu não conhecia e consegui, e tá ali com ele naquele lugar bonito. Meu Deus do céu, poder falar tantas coisas para ele. Eu relatei isso para ele, o quanto eu orava por ele, quando eu conversava com Deus, desde pequena, que eu sempre gostei de fazer isso, sempre tive isso comigo, e ele ficou super feliz. Eu senti que ele ficou muito emocionado. Foi muito legal. E nossa, dali em eu diante a gente imagino. ficava sempre em contato pelo Zap, e eu sempre continuava orando por ele. Quando eu ia para a minha igreja, com certeza eu orava muito por ele, pedia sempre proteção de Deus, que a gente tem que ter sempre, pedia sempre que Deus abençoasse a vida dele, iluminasse a vida dele, e que nossa amizade continuasse sincera, verdadeira, porque são as coisas boas que a gente faz aqui, as atitudes boas que a gente tem na Terra, Sim, as pessoas que nos rodeiam e a fraternidade, o amor que a gente deve ter pelas outras pessoas, que a gente leva da vida. A gente não leva casa, não leva carro, não leva essa coleção verdade. linda, maravilhosa que eu tenho do Menudo, por exemplo, mas a gente leva as ações, as atitudes, o nosso amor, o nosso carinho. Isso que a gente leva para a vida, com certeza. Sim, com certeza. E, e você chegou aí em algum show deles naquela época? Você foi em algum show do Menudo naquela época, Eu fui quando você ainda era nesse de adolescente? Salvador, que foi na Ah, Fonte no de Nova. Salvador. Eu só não lembro a data, mas o período que eles ficaram em Salvador foi de 2 a 5 de março de 85. Ah, Eu acho que o sim. show que a gente foi, porque teria que pegar um calendário daquele ano, foi num sábado, isso eu me lembro, porque durante a semana a gente estudava, eu e minha mãe trabalhava. Com Uhum. certeza eles não devem ter feito num domingo. Eu acho que o da Fonte Nova foi sábado e o do shopping ou foi sexta, porque já foi à noite, ou foi no domingo. Mas domingo eu acho que não deve ter sido o do shopping sexta e da Fonte Nova, do estádio Fonte Nova, no sábado, que foi o dia que eu fui com minha mãe. Ah, entendi.
Então quer E dizer que teve um você foi dia em que dois, alguém... você foi em dois ou mais? Não, eu fui só nesse da Fonte Nova. Ah, só O do nesse, eu entendi que eram shopping, dois. Ah, tá. o do shopping foi onde eu vi a entrevista de longe, não consegui chegar perto deles, sabia que eles iam fazer a passagem de som, mas não deu tempo. Uhum, Foi onde teve a aventura toda de chegar perto, só vi a entrevista de longe, mas não cheguei perto. E entendi. minha mãe não conseguiu comprar ingresso para os dois shows. Claro que a gente pediu, mas infelizmente não dava, porque o do shopping era mais caro do que o da Fonte Nova. Porque era mais Ah, entendi. selecionado, era para menos pessoas. Eles mesmos disseram isso, que o objetivo era ter um público menor, para ficar mais próximo. Tanto que quem comprou para o shopping pagou mais caro, mas ficou mais perto. Ah, E entendi. aí minha mãe acabou optando pelo da Fonte Nova. E como tinha telão, Entendi. 2 telões enormes, dava para ver as coreografias, dava para ver o rostinho deles. Foi muito legal. Aí teve um dia que alguém do grupo, Menino dos Anos 80, postou como se fosse um link da apresentação deles em Salvador. Eles cantando Ah, Perseguição e Viva Bravo. Ai, quando eu cliquei, ai, volta no tempo, né? Porque aí você lembra da roupa. sim, com Eles fizeram certeza. uma tomada assim do público. Ai, meu Deus, foi muito legal. Aí você volta no tempo, é muito bom. Com certeza. E nos dias de hoje, assim, a gente lembra daquela época e muita coisa, assim, que a gente vai conseguindo realizar, apesar de ter passado tantos anos que a gente nunca imaginou. Parece que a gente está É. sonhando, né? Que nem no caso Nossa, do com Roy, certeza. imagino que naquela época a gente não conseguia nem chegar perto dele, imagino você ali tendo a oportunidade de estar ali conversando com ele, né? Nossa, de Muito poder legal, conversar, de relatar toda a emoção que a gente viveu, né? de poder abraçar. Eu lembro Sim. que nesse primeiro encontro, sim, aí depois disso, depois desses 2 encontros com o Roy, eu ainda tive um terceiro, agora que eu me lembrei. Nas minhas férias, as últimas férias, porque quando eu fui lá conhecer ele, não foi o primeiro encontro de 2020, não foi nas minhas férias, que normalmente é no começo do ano. Foi antes do ano terminar de 2020. Aí eu fiz o passeio de 2021. Esse ano de 2021, nas férias do começo do ano, eu fui para Natal. Eu escolhi Ah, passar uns sim. dias em Natal. E aí reencontrei ele de novo, então foram 3 encontros, praticamente um por ano. E no desse ano eu levei um presente para ele que ele adorou, que foi a blusa oficial do grupo Olodum. Porque ele já morou em Ah, Salvador, já passou uma sim, temporada lá, e ele não tinha essa camisa, e eu não sabia, na verdade. Eu achava que ele poderia gostar porque é bonita, e ele gosta de vermelho, e eu escolhi uma blusa vermelha. Nossa, mas ele ficou que tão feliz, tão legal. agradecido. Eu Imagino. lembro que quando eu dei de presente para ele, nossa, você lembrou de mim? Eu falei, lembrei, porque você lembra da gente sempre, lembrou tanto da gente em todos esses anos que a gente curtia muito você, que é um presente como a gente dá para os amigos quando a gente gosta, né? E ele ficou tão agradecido, tão feliz. E isso acaba, você dá um presente para uma pessoa, mas isso faz tão bem quando a pessoa Sim, agradece e fala como ele falou, nossa, você lembrou de mim, que podia ter ido passar as férias e não fazer essa associação. verdade. Mas quando eu fui no Mercado Moderno em Salvador, quando eu olhei a blusa, que nem aquelas blusas, estive em tal lugar, lembrei de você. Tem um monte de Sei, estado que tem nas feiras de artesanato, blusas assim, que são perfeitas para dar de presente. Que você realmente olha para a blusa, vai num lugar, lembra da pessoa, verdade. perfeito. Só faltou estar escrito isso no cantinho. Olhei para. Lembrei de você. Mas quando eu vi aquela blusa bonita, vermelha, com o símbolo do Olodum, nem pensei 2 vezes. E regata, porque para Natal é uma cidade quente e tudo. Nossa, ele amou. Tanto que ele vestiu na hora. Eu falei, meu Deus, que barato. A maior prova de que Muito ele realmente legal, né? gostou é que ele deixa eu experimentar logo agora. Então, assim, foi muito bacana. Sim, sim, que legal. E você estava contando aí, assim, na hora que a gente entrou, né? Mostrou algumas coisas, você coleciona algumas coisas do Menudo, coleciona disco, foto, você tem alguma coisa aí que você A pode mostrar primeira aí? coisa que eu posso. A primeira coisa que eu colecionei foram os discos de Vinícius, que era o que tinha na época, né? Ah, As sim, outras coisas verdade. foram depois. Foi aos Eu vou poucos. mostrar os bottoms que eu falei, porque eu acho que bottom é raro, porque era uma coisa É que uma relíquia. só tem quem tinha.
porque é uma Sim, relíquia. só Vou quentinha. arrumar de novo aqui Eu. na mesa, que tá tudo na mesa aqui. Aí eu vou mostrar as camisetas também, que graças a você, graças a Deus, e a você, eu consegui adquirir. São lindas demais, eu adoro as camisetas. Aqui, ó. Dá para ver? Ai, que legal. Olha lá, tem caneca, São tem todas. os Ó, CDs. Olha, Roy, pessoal, que legal. Rob, do grupo. Tem dois do grupo. Esse é uma graça. Esse aqui eu lembro que era bem disputado. Aí tem esse do Sim, era. Charlie, Rick, Rei, Roy batendo foto, que ele adorava. Ele gosta de bater Sim. foto. Charles. E esses aqui, esses são os bottoms. E, ó, a caneca que eu Ah, encomendei aquela sim. vez. E aqui são os chaveiros. Esse daqui é aquele que eu encomendei com você também, que um lado é o menu, do outro é a foto. Tem esse chaveiro do Roy. Aí esse chaveiro é assim, é que nem esse. Um lado é a foto do grupo, do outro a foto de um deles. Aqui é do Roy e aqui do grupo. Então aqui são os botões e os chaveiros. E aqui a coleção de canecas, que eu adoro. Essa caneca eu fiz com a foto do Roy. Ó, Ai, que dá pra linda. ver? Essa daí é. Peraí, levanta um pouquinho. Levanta um pouquinho a Aqui. caneta. Isso, essa daí foi daquele disco que ele gravou, né? Que ele tá na praia. Eu, eu Não escolhi é a aquele tá foto de, pela de branco? internet. Ah, Eu sim, escolhi, eu lembro é desse. um videoclipe que ele gravou na praia. Aí eu escolhi a Isso. foto e escolhi duas fotos. E aí ela fez, escolhi essa foto e E a outra essa. quando Aí ela ele juntou. era adolescente. Ai, ficou lindo. É, Ficou linda essa ficou montagem. Ficou linda a bonito, né? caneca. Ficou. Aí essa daqui eu comprei também, mandei fazer. Dá pra ver? Levanta só um pouquinho, que aí fica baixa a câmera e não aparece aqui. Peraí. Levanta a caneca um pouquinho aqui para aparecer aqui no vídeo. Mais um pouquinho. Você consegue levantar mais um pouquinho? Ah, é. Aqui. Ah, tá. Agora do Hobby, do Drácula. Que linda É, essa, é do branca Draco. e com a foto E olha dele que ficou muito detalhe bem lindo. feita. Linda Muito bem mesmo, feita. ficou Até bonita, né? o jeito de É pegar é um bem. coração. Ai, que linda! Uma caneca com Eu a achei alça, um super bonito. coração. É um coração. E aqui a foto dele. E Muito aqui o nome. lindo. Então tem essa, tem a do menu dos anos 80, que é linda demais. Menu dos anos Ah, 80. sim. Aí tem essa que eu ganhei de presente de um amigo. Rob Rosa com a foto. Ele bem novinho. Nossa, que linda essa, porque ele tá com chapéu, É, né? Ele tá com um chapéu. Linda é. ficou E o nome essa dele tá caneca. com a letra bem E o nome, bonita, Rob Rosa. muito lindo mesmo essa caneca. Aliás, E a todas, né? última Cada uma caneca, diferente. e a caneca, a última é essa do rei, que foi na festa dos idealizadores, que é super Ah, bonita sim. também. É, o Que rei, é a quando foto ele dele, era adolescente ele e novo e ele mais ele velho, mais e velho. depois Linda, a frase também. Achei super bonito. Aí aqui são os linda. CDs, que é esse, aquele vermelho, Ah, aquele do o Necton, né? italiano, O o italiano. italiano. Aqui são os outros. Esse aqui é uma relíquia também da época que eu tinha, que é do Rick Esse Martin. é. Ah, do Rick Martin, é o CD do Rick Martin. Isso. Que tem aquela música Maria e tal. Ah, sim. Aí esse daqui é o duelo do aviãozinho que eles estão. Cadê aqui? Ah, esse Uma aventura da é Amada Menudo. Uma Aventura na Amada Menudo. Ah, eu tenho disco Isso. desse. Ah, meu Deus, queria ter o vinil também. Esse é o da rifa, né? Ah, sim, esse daí é o do Souls of Rock, Songs esse? of... Isso. É o da Ah, tá. rifa, né? Eu tenho. Eu tenho esse daí também em disco, vinil. Esse e o Sombras e Figuras. E Tenho esse é o Por bastante disco Amor, também. que é muito Ah, sim. legal. Esse eu também Eles tenho. estão com Tenho roupa disco de também. chuva.
Tem umas músicas lindas nesse disco. Lindas. E o último CD é esse. Muito lindo. Somos los Hijos del Rock. Ah, e esse CD aí, esse disco é maravilhoso, é o meu preferido. Super É, lindo a também. música. Nossa, e TV Elas Três é a minha preferida, que o É. Ralph canta. E aqui são as fotos. Eu espalhei ele autografando a blusa azul. Aí eu espalhei as que fotos. legal, você tirou a melhor foto de dele mim. autografando. Você tirou a foto dele autografando, que legal. Aqui é o ingresso do passeio de barco. Dá para ver a foto? Dá, tô vendo. Aqui Ali também tem foi a no foto com você passeio. com ele. Isso, aqui tem eu e ele. Nesse aparelho que eu tirei a foto. Nossa, ficou Aqui linda é essa eu, foto, ele e Patrícia. Cláudia. Ó, o Roy cantando, que lindo. Muito linda, ficou linda essas fotos. Muito linda mesmo, Aqui é com Patrícia. ele também. Tem outra dele cantando, super bonito. A emoção dele aqui tá tão linda que ele também chorou. Ah, imagino. É emocionante Não tem mesmo, como né? não sonhar. E aqui foi muito bonita essa foto, porque quando eu vi ele parado, eu, peraí, deixa eu registrar para você. Aí eu até revelei, dei para ele de presente. Nossa, que lindo. Porque ele faz passeio, tadinho, e não tem. Aí ele acaba não tirando foto. Ah, sim, é verdade. Aí quando eu vi ele ali, eu falei, fica aí que tá lindo, deixa eu fazer uma foto sua. E aí revelei e dei para ele. Ah, como ele ficou feliz. E aqui é ele também. Antes de todo mundo entrar. Deixa eu ver qual que é, peraí. Ah, tá ali no... Essa daí tá... Aqui. Ah, aí, quando ele tava chegando, né, Quando lá a no gente, passeio antes do de barco. todo mundo entrar. Antes de todo mundo. Ah, tá. Antes de todo mundo entrar. Ele ficou parado ali. Aí eu, peraí, fica aí que eu vou tirar uma foto para você. Aí eu fiz a foto e mandei revelei para ele, junto com a camisa. E ele adorou. Lindo. Lindo. Agora as camisetas, que graças a você eu tenho. Ó, eu vou botar aqui no sofá, que fica melhor. Sofá não, na cadeira. Aí você me fala se dá para ver. Ah, sim. É que às vezes, quando fica muito baixo, aí tem que subir um pouquinho. Agora dá pra ver a camiseta. Aqui tá bom? Vê se tá bom. Tá ótimo. Agora, Bom, sim. essa é aquela dourada. É bom que a gente faz a divulgação. Porque vale a pena. Eu sou fã de carteirinha e assino embaixo. Essa é a dourada. Ah, essa daí é aquela dourada. Dourada. Ficou bonita a preta Aí tem com a dourada. azul. Aqui o autógrafo dele. Vai. Aqui o autógrafo. Peraí. Deixa eu tentar botar bem. Ah, essa daí foi daquela aqui, da convivência virtual. Da convivência, não é? Aqui o autógrafo. Ah, o autógrafo que é aquela dele, foto dele que autografando. lindo. E aqui a eu foto. vi que você tirou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a foto. Ah, e essa Aqui foto a ficou foto. linda, essa foto dele. Ficou Linda. muito bonita. E azul é minha cor favorita. Aí quando eu vi azul, eu, ai meu Deus. Agora Sim. vem essa que eu adoro. Acho linda demais. Eu amo Combinou a menudo. cor. Ah, é. Dá pra ver? Essa dá. Ficou Esse linda essa glitter também. aqui ficou lindo. Ficou. Essa eu adoro, acho ela super bonita. E a última, menudo anos 80 também, só que de preto. Ah, em preto e branco, né? Preto e tá. branco. Na verdade, Linda, a última ficou é a linda colorida. Ah, tá. Essa é a Aqui. colorida. Essa do é a logo do colorida, grupo. que é linda. Essa foi a primeira, e a segunda foi essa preto e branco, e depois as outras. Dá pra ver, né? Dá pra ver. E você já saiu com alguma dessas camisetas na rua? Você estava comentando que Já. saiu, que você sai. Já. E aí, Eu já viajei. Como que é? Eu viajei para Salvador ano passado com a dourada. Nossa, mais linda. Ah, e eu tô com a correntinha. A do Roy. Ah, o colar, né? A do Menudo. E tô com a blusa. Ai, Essa que blusa eu mandei fazer. Que é muito bonita também. Essa é do Ministério do Roy, né? Eu tenho uma do Essa eu mandei Ministério fazer. dele. Eu achei essa foto.
tão Essa bonita, foto linda. Tá linda que aí mesmo. eu mandei fazer. Ela é azul com preto e atrás é preta. Ela é super Combinou, bonita. ficou bonita a cor. Sim, é linda, ficou bonito. Muito bonita a cor, E combinou. aí, dessas blusas eu usei a dourada para viajar o ano passado e a preta e branca aqui em Brasília mesmo. Ai, ficou Nossa, e linda. aquela Uhum. coisa, você percebe os olhares, né? As É isso que eu ia mulheres querer olham saber. mais, as Sério? mulheres a gente sente que olha mais. E aí tem algumas que dá aquele sorriso. Aí, claro que quando dá um sorriso não é porque foi fã também. Sim. Quando não fala nada, você fica sem saber. E eu já tive umas experiências muito engraçadas, muito interessantes, porque teve alguns homens, que normalmente os homens ou se tornaram fãs porque a namorada, irmã, mãe curtia, ou porque admirava. E aí Sim, alguns homens verdade. que eu já usei a preta e branca e a dourada, porque viajar só viajei com a dourada. E Ah, tá. usar, eu já usei tanto a dourada como a preta e branca. Com a preta e branca, porque acho que ela chama atenção, se a pessoa tiver com a calça preta, ela vai chamar atenção. Aí já teve alguns homens que fizeram questão de falar, nossa, é bonita a camisa. Aí, obrigada, também acho. Porque ela é bonita, realmente. Sim. E aí alguns acabam falando, minha irmã era muito fã. E por Ah, tabela eu tá. acabava acompanhando as músicas, a gente acabava curtindo, principalmente na época que eles fizeram mais sucesso no Brasil. Aí fala alguma coisinha assim. Aí alguns falam, pô, muito legal você ter a camisa. E teve Sim. um que falou assim, muito legal você ter a camisa e usar. Porque é aquilo que eu falei no começo. Deve ter gente que às vezes fica com vergonha, Sim. acha que, assim, não usa, mesmo ela gostando, porque acho que a gente tem que usar o que Fica com a gente se vergonha. sente bem. Tem gente. Tem gente que Sim. mesmo tendo o amor que teve, vivendo todas as emoções que a gente viveu, tem gente que tem vergonha. E tem a camisa para fazer a coleção, mas não usa. E a malha dessa Ah, camisa é muito gostosa, é muito boa. Eu acho que é bom de usar porque ela é quente, não é uma malha. Ela é bem sim. encorpada, ela é legal de usar e é bonita. E demonstra e Sim, mostra bem o amor que a legal, gente né? sempre teve. Eu acho, né, que a gente não deve ter vergonha. Porque foi um sentimento tão bacana, uniu tantas gerações. Nenhum grupo Sim, depois com deles certeza. fez o sucesso Verdade, que não fez, teve mesmo. uniu tantas gerações, uniu tantas pessoas, levou a mensagem Com da certeza. paz, do amor. Nossa, nenhum grupo depois deles levou a mensagem que eles levaram. E era isso, essa mensagem era uma das coisas muito fortes que a gente, quando era criança, eu e minhas amigas, a gente fazia questão de falar Sim, na apresentação com curta. Eu certeza. lembro, como hoje, que a última frase, antes da música na piscina, Heavenly Angel, que por baixo a gente ficava de biquíni para fazer a coreografia lá, eu lembro que a última frase, quando acabava a última música, a nossa frase no final era: continuem espalhando o amor entre as pessoas. Então, assim, imagina, com 9, 10 anos, ninguém ensinou, ninguém falou, ó, façam isso, façam assim, falem isso no final. Era a gente, a criatividade nossa, mas muito, essa frase com certeza tem a ver com o amor que eles transmitiram pra gente, que a gente, de alguma maneira, quis dar continuidade. Sim, sim, Por com isso que é certeza. importante mantermos esse sentimento até hoje, manter essa alegria no grupo, manter a união, Com propagar cada vez certeza. mais a parte bonita do grupo no Brasil. Sim, e eu acho assim, e no dia da festa, a festa vai ser assim, quem quiser ir com a camiseta vai, mas vai ser muito legal. Já pensou? No dia que a Nossa, gente for fazer a festa, lá todo mundo com a camiseta lá, as meninas vão fazer vai coreografia, ser lindo. já começaram já a... Na verdade, a gente está só programando ainda, essa semana está bem corrido, mas elas já vão marcar já para começar os ensaios, né? Apesar de praticamente aí faltar um ano, mas tem muita coisa para a gente fazer, tem E você muita vai coisa para se divulgar a data, trabalhar, né? local, valores, Sim, tudo direitinho, né? sim. Vou estar divulgando. Eu coloquei aí que a gente já colocou outubro de 2023. A gente falta só colocar a data Meu certinha presente de aí. aniversário, Damares. Eu faço Vai ser aniversário Rio em e São outubro. Paulo.
Ah, que legal. Que bom. Então você vai se dar de presente. E Eu vou ter voltando tempo a para juntar falar, o dinheiro, porque isso foi com uma coisa certeza. que me ajudou muito no passeio do barco. Quando começou a divulgar no comecinho do ano, eu tive o ano todo para me Sim, isso organizar. que é Porque em cima da legal. hora é difícil. Para gente que não mora Ah, no sim. Rio nem em São Paulo, se a gente não souber com antecedência, principalmente para organizar local onde vai Sim, ficar, passagem, verdade. nossa, tudo, alimentação, todas as coisas, a Tem própria muita festa, coisa. em cima da hora não dá. Ainda bem Não, que eu então, por isso que tenho a gente uma grande já. amiga que já falou que eu posso ficar com ela no Rio, e eu tenho uma prima que mora em São Paulo. Aí vou demais. O resto Ah, é é só bom que você organizar já vai mesmo. nos dois. Já falei para a É, galera aqui, a Paulinha Coleman estava aqui na live, não sei se ela ainda está aqui, ela perguntou, Rio e São Paulo vai ser diferenciado, hein, pessoal? É só isso que eu posso falar por enquanto. Então, quem for no Rio, o que estiver no Rio, São Paulo vai ser diferente, e vice-versa. Então, é legal estar ai, que nas duas legal. aí. E aí, logo, a gente vai estar programando tudo aí, tá? E é legal Eu participar já das duas, porque conhece mais pessoas também, né? Sim, conhece mais pessoas, Ainda tem tem isso oportunidade aí, também de de bom. repente, de conhecer São Paulo, quem não conhece, conhecer o Rio, quem não conhece. É, Vai ser bem legal, vai ser bem divertido. E logo a gente vai estar aí fazendo as divulgações, está bem corrido aí, a gente está aí produzindo algumas coisas, mas logo a gente já vai estar divulgando para vocês e vamos disponibilizar a venda dos ingressos, vai e ser o que muito legal. você Vamos nos precisar, divertir Damares, muito. o que você precisar de apoio, pode contar comigo antes, durante, depois, no Sim, dia, pode contar comigo. O que eu puder tá fazer para joia, ajudar, porque eu Patrícia. acho que quando a gente se ajuda e soma em prol de uma coisa Sim, bacana, todo mundo ganha. Todo sim, mundo com ganha, com certeza. certeza. Sem Eu nem tenho certeza dúvida que disso. todo mundo vai se divertir bastante, vai realizar sonhos, e o mais importante é isso, é todo mundo sair feliz, realizado. E queria te agradecer pela sua participação aqui, foi muito legal estar aqui com você, essa história. Eu sempre falo que cada vez que uma de vocês vem aqui conversar, contar a história pra gente sobre o Menudo, a gente viaja com vocês. É muito É, bom, é é verdade. muito bom. A gente viaja no tempo. Eu mesmo, você ia contando e eu ia imaginando aqui as cenas, vem tudo na mente. É muito gostoso, é muito legal. É E muito legal. ver. E a gente vê que vocês contam com muita felicidade, né? Porque faz muito bem, né? Fez muito bem, Com continua certeza. fazendo muito É uma bem, volta no relembrar tempo tudo aí do Menudo. saudável, né? Coisa que Sim, hoje em com dia as crianças não certeza. têm isso. É É só computador, verdade. celular, tablet, e não vivencia essas coisas gostosas, simples, Mínimas, de né? ouvir uma música, dançar, reproduzir, levar alegria para as pessoas. As crianças de hoje em dia não Verdade. fazem, mas não sabem o que foi que a gente viveu, na verdade. É, Por isso que é é importante a verdade. gente manter, Sim, resgatar, continuar, propagar. Eu acho que isso sim. é super válido, muito importante. Tá bem legal, cada vez tá chegando mais pessoas, a gente está tendo a oportunidade aí de conhecer muitas pessoas aí, tá sendo muito legal. E, mais uma vez, eu faço convite aí, se tiver alguém aí também, mais fãs que quiserem participar, todas são bem-vindas. Não necessariamente, como eu já falei, repito, não precisa ter conhecido nenhum pessoalmente para participar aqui da live da História de Fã. Tem algumas Exato. meninas que falaram que tem um pouquinho de vergonha, são tímidas, e elas falaram que não iam participar da live, mas que iam mandar as fotos, iam mandar histórias. A gente já postou algumas aí que mandaram. Qualquer uma de vocês, se não quiser participar da live, pode mandar as fotos e contar a história que a gente vai estar postando aqui na nossa página. E quem quiser, é só me chamar e a gente agenda aí um dia para participar. Tá bom? Queria agradecer Damares, a eu toda a queria galera deixar que só um entrou. registro. Sim, Eu queria deixar um registro bem rapidinho. Eu queria fazer, do mesmo jeito que eu fiz aquele agradecimento a você no começo, sim, continuo agradecendo a você, e também queria agradecer a Arielle, que desde o começo sim. vocês duas sempre me ajudaram muito. A Arielle é uma querida, uma pessoa que tem me ajudado muito, muito, muito. E se Deus quiser, na nossa festa do Menu dos anos 80, porque a gente que faz parte do grupo, a gente se sente nosso grupo por causa da Sim, nossa união. Eu vou ter com certeza um prazer muito grande em conhecê-la, porque eu tenho certeza que ela é muito especial também. Fica um beijo, um registro muito grande para ela e para todas as meninas e toda a galera do grupo Menu dos anos 80, para minha família, que eu divulguei a live, para os amigos. Foi muito bacana estar com vocês. E eu ficava vendo aqui os coraçãozinhos subindo, e a gente fica, ai meu Deus, falo, não falo, dou um abraço, mando um beijo. Um beijo geral para todo mundo que acompanhou essa live. Foi muito legal. E que esse amor nosso continue firme e forte.
que a gente não deixe isso morrer, Sempre. que as relações de amizade verdadeiras continuem, com Com certeza, e certeza. que o nosso carinho também, através do grupo Menudo, lá no grupo, a todas nós, que continuemos sendo amigas e propagando Sempre. com certeza cada vez mais o amor. Com certeza. Queria agradecer a galera aí que esteve aqui com a gente aí na live. Obrigada por todos que entraram, obrigada por todos que estiveram aqui conosco. E vamos aguardar aí a E próxima. vamos fazer A mais gente vai lives. Eu estar acho que a gente podia, se você achar, Damares, marcar um sábado, como a gente fez hoje. Depois que várias meninas participarem da História de Funk, eu acho que é um projeto maravilhoso, porque a gente acaba conhecendo mais um pouquinho de cada uma. A Sim, gente com marcar depois certeza. um sábado, história de fãs, de todas. Que aí cada uma fala uma Sim, coisinha aqui, outra ali, e a gente conversa, cada uma entra um pouquinho, uma entra, depois outra entra. Eu acho que sim, com certeza. compartilhar, de um modo geral, depois que todas participarem, quem sabe no final do ano a gente faz, eu acho que é uma ideia legal também. Ter visto Sim, Martinha, por sim, exemplo, é legal, porque a gente está sempre falando no grupo, sim, mas quando a gente pode ver um pouquinho o com rostinho, dar um certeza. tchauzinho, um beijinho, é tão É legal. legal, muito bacana. Então, no Sim, final do ano, se Deus quiser, no ano que vem, bora marcar uma live geralzona, porque eu acho que fica também bem legal. Poder sim, matar a com saudade certeza. um pouquinho. Sim, é muito legal, sempre muito, muito bacana poder estar aqui com vocês. Beijo para todos vocês. Um Obrigada mais uma vez beijo. aí por terem participado. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Márcia, que entrou Fica aqui com e falou um Deus, pouquinho com a Damares. gente. Obrigada, viu? Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. A próxima Até, live a se gente Deus vai estar quiser. aqui conversando com outra fã aqui, contando mais um pouquinho aqui da sua história, da Legal história de demais. fã. Um beijo E e a contem gente se mesmo, porque vê a por gente aí. não sabe de todas as histórias e é sempre muito bom conhecer. Sim, não precisa ficar com timidez ou vergonha, não. Nossa, eu tava A tão Patrícia, nervosa, parecia que você ia sair viu? pela boca agora. Eu tô super bem, graças a Deus. Mas É você só na ajuda muita hora que gente fica. também. Você É só ajuda na a hora que dar fica um pouquinho. tranquilidade. Isso é muito bacana, É, essa troca. aí depois, com calma, porque assim é uma conversa descontraída só para falar do menu, tá É, bom? a gente no E começo é pensa que não vai dar isso, conta. Por isso a gente dá. com certeza. Beijo e até a próxima. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Obrigada.